Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Paz e bem. No ano de 1984, o cantor e compositor brasileiro Francisco Buarque de Holanda publicou um disco cuja última canção se chamava Vai Passar. Nesta canção, Chico diz: num tempo, página infeliz da nossa história, passagem desbotada na memória das nossas novas gerações, dormia a nossa pátria mãe tão distraída, sem perceber que era subtraída em tenebrosas transações. Seus filhos erravam cegos pelo continente, levando pedras feito penitentes, erguendo estranhas catedrais. Mas um dia, afinal, tinham direito a uma alegria fugaz, uma ofegante epidemia que se chamava Carnaval. Meu Deus, vem ver toda a cidade a cantar na evolução da liberdade até o dia clarear. Chico está se referindo a estas páginas da história que na metade da década de 80 pareciam para ele desbotadas, ou seja, esquecidas pelas novas gerações, de que o Brasil vivera de 1964 até 1985, ou seja, durante 21 anos, e Chico está em 1984, no finalzinho do período da ditadura militar, já no governo Figueiredo, né? Ele está vivendo esse período, está vivendo esse momento, né? Em que vê-se o dia clarear, parece que a liberdade vai ser retomada e renovada, e Chico está dizendo e falando isso e nos convidando a cantar a evolução da liberdade na expectativa de que o dia finalmente clareie. Também nas páginas do Evangelho há páginas desbotadas das novas gerações, porque nós de algum modo nos esquecemos que este foi o modelo de Jesus, este foi o ensino explícito e claro de Jesus de Nazaré. Mas a cultura, o contexto, tudo acaba fazendo-nos esquecer e nos distraindo deste caminho sublime. Gostaria de ler para você no texto do Evangelho de Mateus, no capítulo 6, a partir do versículo 19, algo que Jesus diz e que aparentemente a nossa igreja tem esquecido. Não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Os olhos são lâmpada do corpo, e se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Se, porém, os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que existe em você são trevas, quão grandes trevas serão? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus sendo escravo das riquezas. A palavra riquezas aqui é a tradução da expressão grega mamona, que pode significar dinheiro, mas pode significar também o deus Mamon. Então, é uma relação idólatra para com a riqueza que é combatida por Jesus aqui. E Jesus escolhe essa expressão Mamon para dizer que há uma competição e há uma relação que é autoexcludente entre a vida para Deus e a vida para a riqueza. Aqueles que tentam realizar a sua vida, o acúmulo de dinheiro, de capital, necessariamente irá esquecer
do projeto de Deus, que é um projeto de misericórdia, de amor, de solidariedade, de compartilhar a vida e o pão. Ao longo da nossa história, pelo menos 5 importantes momentos, nós tivemos a luta e o confronto entre o reino de Deus e o projeto de Deus e a força que quer cooptar a igreja através do poder econômico, do poder político, do prestígio, da honra, da glória, todas essas distrações mundanas que militam contra o reino do Senhor. Já no século IV depois de Cristo, depois de termos vivido praticamente o tempo todo sendo perseguidos pelo Estado romano, aprove a Constantino estrategicamente ver a igreja como o cimento do império. E ele queria fazer com que esse império, que estava agora unificado sob seu domínio, mas estava extremamente fragmentado, fosse reunido e juntado pela força da igreja, pela fé em Cristo, pela pregação. E muitos padres e bispos, que até aquele momento tinham vivido no ostracismo, fugindo, escondidos, reunidos em cavernas, em grutas, em lugares ermos, foram trazidos e postos em lugar de glória. E assim, já no concílio de Nicéia, que acontece em 325, sob o patrocínio de Constantino, nós vemos a igreja se interessando por cortejar a nobreza e os seus interesses econômicos. Mas um outro movimento de ruptura se dá no século XII, através de figuras como São Francisco de Assis e Santa Clara, cujas imagens você pode ver aqui atrás de mim. Ele segue uma tradição que já estava presente em seu tempo das ordens mendicantes. E essas ordens mendicantes abrem mão de toda a propriedade privada, não têm nenhum capital próprio e vivem em comunidades que estão voltadas ao serviço dos pobres, ao serviço de todos os excluídos, entre eles e principalmente os leprosos. E a primeira igreja de São Francisco foi o leprosário, foi o primeiro lugar onde ele se sentiu pastor de almas. Mas, ainda durante a vida de Francisco, os irmãos lá em Assis haviam sido seduzidos pelos interesses e presentes que a burguesia ascendente e a nobreza lhes fazia. E assim, meio que para purgar a sua consciência, os nobres e burgueses de alto poder financeiro faziam presentes aos irmãos da ordem dos frades menores, dos irmãos pequenos, e estes apegaram-se a estes valores e não queriam abrir mão disso. Foi por esta razão que Francisco rompeu com a ordem que ele mesmo havia criado, não institucionalmente, mas afetiva e emocionalmente, e foi morar sozinho numa gruta, buscando encarnar em si os sofrimentos de Cristo, sobre os quais meditou e milagrosamente recebeu os estigmas. Houve também no século XVI o movimento protestante, e mesmo os pré-reformadores como John Hus, que viam um pecado na igreja cooptada pelos interesses e pela ganância e as indulgências que eram vendidas, e buscava-se ouvir o barulho de uma moeda que cai no gasofilácio para que uma alma saia do purgatório. Todo esse discurso que tem, na verdade, o propósito de arrecadar, se fez presente no século XVI, e reformadores como João Calvino e Martinho Lutero se levantaram contra isso. Mas as igrejas protestantes, elas já nascem dentro de um ambiente em que era preciso fixar os estados nacionais que começavam a se emancipar e se organizar, saindo do feudalismo medieval. Assim, as igrejas protestantes, elas nascem como igrejas nacionais. A igreja anglicana na Inglaterra, a igreja presbiteriana na Escócia, a igreja reformada na Suíça e na Holanda. Assim, as igrejas se organizaram, obviamente, a igreja luterana na Alemanha. E essas igrejas já nasceram sob o tacão e o domínio
desses interesses econômicos que as protegiam, é verdade, mas também ditavam os limites de sua proclamação. Muito tempo se passou e nós temos vivido dramas terríveis, mas no século XX surgiu um movimento muito interessante, que é o movimento pentecostal, nos primeiros anos do século XX. O pentecostalismo nasce no seio das igrejas protestantes tradicionais, mas traz um vento novo, porque para os pentecostais, não apenas pastores ordenados, formados em teologia, poderiam ser porta-vozes do mover do Espírito, mas qualquer ser tomado pelo Espírito Santo de Deus poderia falar em línguas, profetizar, dirigir círculos de oração, e um grande movimento e lindo movimento do Espírito se realizou através da igreja pentecostal na primeira metade do século XX, de tal maneira que as igrejas da Assembleia de Deus, por exemplo, se espalharam pelo mundo todo. Contudo, já na segunda metade do século XX, a partir da década de 70 e 80, surgiu um movimento que capturava o afã evangelístico pentecostal para a teologia da prosperidade, pregando o acúmulo material, estimulando os líderes e os pastores a ficarem cada vez mais ricos e ostentarem esta riqueza, como se essa riqueza pudesse demonstrar o favor de Deus. Tivemos um outro movimento maravilhoso no século XX, na segunda metade do século XX, que foi a teologia da libertação, com a sua opção preferencial pelos pobres, com o evangelho encarnado nas comunidades eclesiais de base. Mas já no episcopado, no papado João Paulo II, esse movimento foi duramente combatido, tendo um dos seus maiores líderes, Leonardo Boff, tendo sido condenado ao silêncio obsequioso, e depois ele mesmo decide sair da igreja, antes que sair não da igreja, mas sair do clero católico, antes que ele fosse imposto um novo período de silêncio obsequioso, onde ele não poderia escrever, onde ele não poderia dar palestras, publicar qualquer matéria, ele era obrigado ao silêncio. Então, há esse conflito, há essa luta constante. E eu acredito que nós estamos vivendo um outro momento assim. E eu creio que nós fazemos parte desse momento. Quando eu digo nós, eu estou falando da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Mas esse movimento não se limita à Igreja Anglicana, mas tem na Igreja Anglicana uma das suas principais expressões. Nós estamos de volta àquele modelo que o Senhor Jesus, e talvez nem tenha sido uma escolha consciente nossa, talvez tenha sido o Espírito Santo que nos conduziu deste modo e até este lugar, em que nós nos tornamos uma igreja de pessoas pobres, que tem uma mensagem levada e direcionada às pessoas excluídas. Pessoas excluídas por sua orientação sexual, pessoas excluídas porque são os sem teto, são os sem terra, pessoas excluídas porque são aqueles que veem a necessidade de levantar uma voz profética contra as estruturas do capital que sugam a vida dos homens. E eu acredito que nós deveríamos unir essa nossa maravilhosa forma de abordar e de atualizar o Evangelho, dizendo que o amor de Deus é para todos e que o coração de Cristo está receptivo para todas as pessoas e todas elas têm espaço no serviço ao Senhor, inclusive nas ordens da igreja, e também chamar e invocar o vento do Espírito Santo para que, empoderados pelo Espírito, anunciemos o amor de Deus ao mundo e nós chamemos para o serviço e para a obra do Senhor aqueles que amam e temem a verdade do Evangelho e a presença de Deus. Queria convidar você para conhecer o nosso trabalho e o reino do Senhor que nós proclamamos em nome de Jesus. Que nós resistamos à tentação de querer agradar as forças econômicas que, por não concordarem com esta pregação inclusiva, que reconhece a legitimidade das relações homoafetivas, acabaram saindo da nossa igreja. E eu diria, é obra do Espírito isso, para que juntos
clamemos e anunciemos que o amor de Deus é para todos. Paz e bem.